Estamos aqui no estúdio da Nova, eu, o professor Ângelo Rigon. Bom dia. E eu aqui, Adriano Pacello, sem mais professor. Eu vou ancorar aqui essa celebridade chamada Ângelo, sim, que passa várias vezes no TJ, bastantes vezes, passou várias vezes no TJ, aí você já está intrigado, várias vezes, já começou, tem erro, vários tá certo, sim. Bom, Angelão, pois não, professor Adriano. eu gostaria de saber primeiro, conte a sua experiência sobre como é passar 2 vezes no TJ. Eu passei várias vezes no TJ, em frente assim, várias vezes. E você passou só 2, então eu acho que você conhece bem menos do que eu conheço. Então, você tem essa experiência de passar frequentemente na rua. Eu na costumo frente, passar nas Eu lugares. entendo. Então, para explicar antes de mais nada o que é isso, né? Você falou bom dia? Bom dia, falei enquanto você dizia, eu Verdade. falei, mas nada custa. Para os senhores, muito bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês, poder conversar com vocês sobre essa experiência e sobre os concursos em geral. Quando o pessoal fala, o professor Ângelo foi aprovado 2 vezes, é porque primeiro você precisa não tomar posse da primeira vez, né? O que aconteceu comigo? Eu, há muito tempo, quando eu estava na faculdade ainda, prestei o concurso do TJ e fui aprovado. E por uma opção pessoal naquela época, porque a minha vida não era interessante para mim no momento em que eu fui chamado, eu não tomei posse. E aí, alguns anos depois, eu prestei o concurso de novo e vim a ser aprovado novamente, né? Então, por isso que estamos aí com essa ideia de fui aprovado 2 vezes. O que já é uma coisa importante para você que vai prestar concurso, até porque, Adriano, de vez em quando o pessoal pergunta assim, mas eu não sei se eu vou prestar porque acho que eu não vou tomar posse, acho que não interessa isso para minha vida agora. Não importa como está a sua vida agora, importa como vai estar a sua vida na hora que te chamarem. Então, às vezes você pensa, para mim agora o emprego que eu tô é bom, eu não quero sair, ou então eu não tenho perspectiva, estou na faculdade. Não importa como está a sua vida. Se você tem a ideia de fazer o concurso, faça. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo vai demorar para te chamarem. Pode ser que no momento em que vierem a te chamar, você esteja numa situação de vida diferente e te interesse tomar posse. Assim como pode ser que você preste hoje achando que agora vai ser bom demais na minha vida, vai ser maravilhoso, e na hora que você for chamado, o cara ganhou na Mega e resolve que não vai prestar, não vai tomar posse. Às vezes a pessoa tem toque e falar, já que eu prestei, entrei, agora eu sou obrigado. Aliás, é uma pergunta que eu vou repassar, porque dos anos que eu lecionei, muitas vezes os alunos, eu quero uma solução imediata, aí ele prestava a prova, passava e achava que ia ser nomeado já igual um processo seletivo de uma empresa privada, né? Então é legal que as pessoas entendam, muitas vezes quem já é concurseiro, ok, mas quem está começando agora, que saiba que não é uma coisa tão rápida que acontece. Não é processo seletivo. Contigo foi isso, Ângelo? Na primeira, foi quando você passou, quanto tempo demorou as duas, a primeira e a segunda? A primeira, quanto tempo demorou para você ser chamado, e a segunda, se os tempos se equivaleram? Na primeira vez foi 1 ano quase. Foi aproximadamente 1 ano. Era um outro tempo do tribunal, os concursos demoravam mais realmente para chamar. Demorei 1 ano mais ou menos. Eu já estava no fim da faculdade, já estava com um estágio bom, estava praticamente já com um emprego acertado para o final e optei por não tomar posse. Na segunda vez foi bem mais rápido. Na segunda vez foram 6 meses. Então, 6 meses depois de publicado o resultado, eu fui chamado para tomar posse. Certo. Muitas coisas interferem nisso, inclusive a sua classificação, né? Quanto mais à frente você tiver classificado, mais rápido você vai ser chamado. E quanto mais para o fim da lista, menos rápido você será chamado. Nos últimos concursos do TJ, tem havido uma tradição de que eles estão chamando a lista toda. Todo mundo que foi aprovado nos últimos concursos foi chamado. Eles extinguiram a lista, acabou tudo, não sobrou ninguém. Aliás, por isso que tem tido concurso quase que todo ano, e teve ano que teve mais de um para regiões diferentes do estado. Por quê? Porque o tribunal está precisando muito de mão de obra, está precisando muito de gente para trabalhar. Então é muito provável que todos os aprovados sejam chamados em algum momento. Quanto tempo vai demorar a gente não sabe, mas dificilmente mais do que 1 ano e meio, 2, se você for o último da lista. Mais do que 1 ano e meio? Mais do que isso, não. Mais do que isso, muito não. provavelmente, então, o prazo máximo não. É de 18 meses. Atualmente, mais ou menos isso. Então, se a pessoa, sei lá, corre o risco de a pessoa ser aprovada e 18 meses, se ela não for chamada, ela não vai ser chamada. Mas aí depende, né? Não tem como prever o futuro. Até 2 anos, infelizmente, se eu pudesse, estaria com a Mega. Certo. Ótimo. Mas até 2 anos, que é o prazo de validade do concurso, se não for chamado, azar seu. Entendi. Eu tenho algumas perguntas aqui para você e eu vou ler a pergunta do Tatuzinho. Tatuzinho Perguntou: professor Ângelo, qual foi a maior dificuldade encontrada para passar no concurso? A maior dificuldade para passar no concurso é você se conscientizar de que você precisa estudar.
né? É um detalhe. Porque às vezes você tem aquela ideia de que, não, eu, por exemplo, sou da área do direito. Quem é da área do direito normalmente encontra uma dificuldade no concurso porque acha que só tem que estudar direito. Né? Então o sujeito acha, não, eu já sei tudo, direito é fácil. Aquilo que é pedido de direito no concurso do TJ realmente não é muito aprofundado. São matérias básicas. Então quem é da área do direito começa a achar que tá no papo, não vai ter dificuldade. Não se permita enganar por isso. Por quê? Porque o que faz a diferença mesmo, normalmente, e isso é uma coisa muito importante que todo mundo tem que lembrar, é que em concursos de maneira geral, e especificamente no TJ, que é o que a gente está falando, o que te coloca para dentro são as matérias gerais. O que te coloca para dentro, principalmente, é língua portuguesa e matemática, quando cai. Né? Língua portuguesa, não adianta estar aqui o professor Adriano, que não me deixa mentir sozinho, pelo menos. Não tem jeito, língua portuguesa é o elementar. Por quê? Porque você vai usar em todas as disciplinas de direito e você vai ter as questões de português também. Então estas questões vão fazer toda a diferença. Por que eu fui aprovado no concurso? E isso eu digo com a maior tranquilidade, já falei isso aqui uma outra vez e falo para todo mundo. Por que eu fui aprovado no concurso? Fui aprovado no concurso porque eu conheço a língua portuguesa e porque eu tenho facilidade com matemática. Se você tem dificuldade com matemática, se você tem algum tipo de dificuldade com português, se a sua informática é mais ou menos, foca nessas disciplinas, além de estudar o direito. O pessoal pensa que como é concurso para tribunal, tem que estudar só direito. Aí fica lá desesperado no processo civil, no processo penal, no direito penal e esquece de estudar língua portuguesa, esquece de estudar as questões de matemática. E isso é o que coloca você acima da média. Porque direito, gente, é o que todo mundo está estudando. O que vai te fazer a diferença e pular na frente na lista são as outras disciplinas. Então é claro que você tem que estudar direito, mas você tem que lembrar das outras disciplinas. Eu acho que isso talvez seja a maior dificuldade. O pessoal lembrar que tem outras disciplinas além do direito e que elas fazem toda a diferença. Sim, eu vou só fazer uma pequena interação, já que o Ângelo deixou a bola quicando para eu chutar. Em relação às outras matérias, principalmente língua portuguesa e matemática, eu vou puxar um pouco sardinha da matéria que eu lecionei já por quase 20 anos. Muitas vezes os alunos perguntavam ou falavam para mim que gramática era mais difícil que direito. E eu achava impossível isso. Por quê? Porque eles achavam que só decorando as regras, as leis do direito, eles passariam. Muitas vezes é assim, cai a lei seca, outras vezes não. E na gramática acontecia o mesmo problema, o pessoal decorava a regra, e eu vou endossar o que eu sempre falei em sala, o que eu sempre falei no online. Não decora a regra. O Ângelo com certeza não decorou regra. Certamente ele foi bem em português, porque se ele não se lembrasse da regra, ele leu muito. Aliás, a leitura é a base de muita coisa. Quando você lê a lei, você está lendo, é a prática da leitura. Então ele sabia, olha, eu sei que não é a A, eu sei que não é a B, eu sei que não é a C. Eu vou pela D porque eu não sei porque é a D, mas eu tenho certeza que é a D, eu não sei a regra. Então não cai a regra seca em língua portuguesa, não vai decorar, porque quando você precisar usar o raciocínio, o que vai acontecer? Ele vai se lembrar da regra, muitas vezes não cai a regra, para não falar sempre não cai a regra, e vai se esquecer. Então se você tem uma boa base de leitura, se você tem uma boa base do idioma, certamente o direito vai ser uma coisa mais fácil para você. Então domina primeiro o seu idioma. Domina porque a gramática, ela permeia todas as demais matérias. Você pode ser ótimo em matemática, mas se você não entender o enunciado, o que vai acontecer? Exatamente. Vai fazer o cálculo errado e não vai entender. A mesma coisa com direito, certo? Ângelo, aqui eles estão perguntando, o Dino perguntou sobre as fraudes que andam acontecendo, mas antes do Dino, o Guto Santos perguntou se a nota de corte da prova deve aumentar ou diminuir este ano. Não tenho ideia, Guto. É Guto, né? É o Guto. Não tenho ideia, Guto. Essa nota varia muito de acordo com o preparo dos candidatos, de acordo com a dificuldade da prova. Então, assim, é uma tendência, claro, que ela se mantenha em torno do mesmo número. Dificilmente ela varia muito, porque a gente tem que lembrar que tem vários candidatos que estão aí se preparando a algumas edições da prova, porque tem sido um concurso frequente. Então, mais ou menos, ela deve se manter no mesmo patamar. Se ela aumentar ou diminuir, vai ser em torno de 1 ponto, 2 pontos. Acho muito difícil que mude alguma coisa fora desse padrão, tá? Porque o espaço de candidatos, a quantidade de candidatos mais ou menos é a mesma. Quem vem se preparando e não conseguiu êxito nas provas anteriores, continua se preparando. Então, mais ou menos, o nível de dificuldade das provas tem sido o mesmo e o nível de preparo dos candidatos tem sido o mesmo.
Aí o sujeito, eu tô falando isso, ele já pensa assim, então eu nem vou começar porque ia ser meu primeiro concurso e então já tem gente se preparando a vários concursos? Tem gente se preparando a vários concursos e tem gente que passa no primeiro concurso que faz. Não tem como você imaginar o que vai acontecer, tá? Não se permita contaminar por essa ideia que é muito comum. Tem muita gente se preparando há muito tempo, então eu não vou nem fazer a prova. Se você não fizer a prova, com certeza você não vai passar. Essa você pode ter certeza absoluta. Aliás, endossando o que o Ângelo falou, durante o tempo que eu lecionei, aliás, nós trabalhamos juntos há uns 5, 6 anos, eu vi casos de pessoas estudarem por 10 anos e não passar, e eu vi casos de pessoas na primeira... Eu lembro de um caso de um rapaz que passou 3 anos no Japão, e ele voltou para prestar Receita Federal. Ele estudou 3 meses e ele entrou na Receita. Então, fez um recurso de redação na época que eu fiz para ele, ele passou, não me pagou até hoje, mas tudo bem, sem problema. Mas ele tá ganhando bem. Tá ganhando muito bem. Ângelo, eu tenho 2 perguntas aqui para você, eu vou fazer as 2 numa só, tudo bem? Acho que eu consegui entender aqui. Primeiro, perguntou assim, gostaria de saber, Aparecida Salles da Silva falou, bom dia, gostaria de saber como era a sua rotina de estudos, certo? E o outro pergunta assim, poderia dar alguma dica de estudo? Antes de o Ângelo responder, eu não sei o que ele vai responder, mas eu vou só dar um pitaco. Muitas vezes a dica de estudo serve para um, serve para outro. Exatamente. Serve o que você... realmente de como você encara a matéria. Então, às vezes, para o Ângelo, a dica pode ser boa, você pega a dica dele, mas você vai aplicar, não é a mesma coisa. O importante é que você estude sempre, isso é uma dica interessante, é um detalhe. Mas, respondendo essas 2 perguntas aqui, eu passo a bola para você. Você se lembra que quer que eu repita as 2 perguntas ou não? Como foi a rotina de estudos? Isso, a Aparecida perguntou. Dica de estudos. Isso, Tatuzinho de novo perguntou. Tatuzinho, aquele que me abre a garrafa e me bota um pouquinho. É esse, não? Larissa Pazin perguntou sua dica de estudo e a Aparecida perguntou como era a sua rotina de estudos. Então, gente, é assim, o que o Adriano falou é o fundamental. Dica de estudo é muito complicado. Por quê? Porque o que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Essas fórmulas padrão de estudo, faça isso, faça aquilo, estude de tal maneira, prefira isso, é muito generalista. Tudo que é muito geral, tudo que as pessoas acham ou tentam empurrar para você que é universal e vale para todo mundo, normalmente não funciona. Por quê? Porque você e só você sabe quais são as suas necessidades. Você endossaria Nelson Rodrigues, que falava que toda unanimidade é burra? Eu acho que tirando essa, sim. Ok. Eu acho que assim, o que serve para você não necessariamente vai servir para outra pessoa. Então, o meu exemplo pessoal, eu não estudei praticamente direito. Por quê? Porque eu estava no curso de direito, eu estava estudando direito, então o que eu fiz foi revisar as disciplinas de direito. Peguei os tópicos específicos, como eu já tinha mais ou menos um conhecimento geral da matéria, eu peguei a lei seca e estudava a lei seca, lia os artigos da lei, fazendo apontamentos nos artigos, então tentando entender. Isso é uma técnica de estudo que eu acho muito importante. Eu acho que funciona para uma grande quantidade de pessoas. É o quê? É você, em direito, você pega a lei, pega os artigos da lei, lê o artigo e tenta reescrever o artigo de uma maneira que você entenda. Reescreva o artigo. Então coloca, o artigo é tal, o artigo diz isso. Do lado você reescreve o artigo com as suas palavras, aquilo que você conseguiu entender do artigo. Assim, se você fosse explicar esse artigo para alguém, como você explicaria? Eu acho que o segredo de saber que você está pronto é assim, eu conseguiria explicar esse artigo para minha mãe? Eu conseguiria fazer meu pai, minha mãe, minha tia, aquela tia que não entende nada do assunto, entender o que você está falando? Se você estiver pronto para explicar aquilo para sua tia, para sua mãe, que não entende nada do assunto, beleza, é porque você entendeu. Então, esse sistema de pegar o artigo e reescrever, fazer com que o seu cérebro tente processar aquilo construindo esse estudo que constrói o conhecimento, eu acho muito importante. Isso ajuda também você responder muito a questão de prova. Responder questão de prova é essencial. Pega a questão de prova e resolve de novo. Pega o gabarito, vê por que você entendeu. Então, como é que foi a evolução do meu estudo pessoal? Foi assim, tentando montar a estrutura dos artigos, reescrevendo. Na parte de matemática, resolver questão, porque aquilo tem que estar fresco na sua cabeça. Você tem que conhecer o estilo de prova, tenta resolver questão sempre que possível da própria organizadora que está fazendo o seu concurso.
para que você tenha aquela lógica de prova que é a deles, você se acostume com aquilo, isso é muito bom. Mas também resolver de outras origens faz diferença, o importante é você estar em contato com a matéria. A mesma coisa vale para a informática, por exemplo. Resolva questões recentes. Cuidado com a informática, por quê? Porque no edital passado pode não ser a mesma coisa que está sendo pedido nesse edital, né? Os programas mudam com alguma frequência, então com informática você tem que tomar muito cuidado para resolver questão. Muda tanto quanto as leis. Muda quase tanto quanto. Então toma cuidado com a informática, porque você tem que pegar a questão atualizada. A matemática não, né? Porque ela já está aí há alguns milênios, mais ou menos da mesma maneira, não muda. E o direito você tem que tomar cuidado também com essa questão da atualização, porque nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos, algumas leis mudaram muito. O Código de Processo Civil, por exemplo, mudou inteiro, né? O Código de Processo Civil é novo, é de 2015, então toma cuidado com o que você vai estudar, toma cuidado com as questões que você vai pegar. Tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é muito recente também, então toma cuidado para ver se as questões que você vai usar estão atualizadas. Responder questão eu acho uma técnica de estudo também muito boa, que faz muita diferença. Só endossando o que o Ângelo falou, essa coisa de resolver questão é bem interessante. Não chute a questão que você está estudando. Você leu o enunciado, não sabe a resposta, nem que você vá para o gabarito para ver qual que é a resposta, porque senão você vai... Leu, acho que é a B. Aí ele põe a B, vai ao gabarito e fala, acertei. Não, você não acertou, você chutou. Então, enquanto você puder estudar, você estuda. Você vai chutar na prova. Exato. Enquanto você está estudando, você não pode chutar. Não certo? Fica se enganando, né? Porque isso é a pessoa que gosta de se enganar. Se engana. Eu tenho várias perguntas. Eu já vou fazer aqui, o Dino Sordita... Burn, baby, burn. Mas pergunta, já vou perguntar, Dino. Deixa eu tomar tecu da side, os japoneses. O Dino tá tudo certo. Sobre a atualização, fica esperto aí sobre o novo acordo. A VUNESP não tem hábito de pergunta é legal. Que fazer perguntas sobre acentuação gráfica ou é comum que ele faça sobre porquê, ortografia, sim. Mas fica atento ao novo acordo, tá? Ângelo, deixa eu já perguntar primeiro aqui sobre o Dino, antes de eu seguir, que eu tenho algumas perguntas, senão ele me mata. O Dino está perguntando sobre as fraudes que andam acontecendo. Você acha que é possível essa... Existe, Ângelo, essa cultura, essa lenda urbana de fraudes? A lenda urbana existe. Olha, Dino, é o seguinte, eu não sei especificamente de que tipo de fraude ou de qual fraude você está falando. Eu não tenho conhecimento de que no concurso específico do Tribunal de Justiça isso tenha acontecido em algum momento, né? Não tenho conhecimento disso. Existe a possibilidade teórica de fraude em qualquer prova, em qualquer concurso. Já aconteceu no Enem, que é um concurso nacional, que talvez a prova mais de maior repercussão no país, né, maior quantidade de envolvidos. Então, assim, tentativa de fraude sempre poderá acontecer. E fraude é desde o sujeito que consegue obter o gabarito por meios escusos até o sujeito que leva cola para usar no banheiro. Os dois são fraude, né? Então, um é tão fraude quanto o outro. Tudo que não é legal é fraude. Exatamente. Tudo que não está dentro da normalidade do concurso é fraude. Eu não sei exatamente do que você está perguntando. Suponho que você esteja perguntando referente a casos que já aconteceram de vazamento de prova, de vazamento de gabarito. Então, assim, isso pode acontecer? Teoricamente, isso pode acontecer. Agora, o que a gente tem visto é que isso tem sido impedido com alguma frequência e tem trazido consequências para quem faz, né? Claro que a gente só fica sabendo quando é descoberto. Então, é possível que tenha fraudes que passam? É possível. Não é uma coisa que tem efetiva consequência no resultado do concurso de maneira geral. Os concursos são auditados, os concursos são sérios, as instituições são sérias, os concursos dizem respeito a instituições públicas também sérias, falando no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como é o nosso, o tribunal pega muito no pé das organizadoras. Então, assim, a chance de você ter esse tipo de problema no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é muito pequena, é praticamente nula. Há outros concursos em que isso acontece? Pode acontecer. O que a gente tem visto é uma atuação muito firme dos órgãos públicos, do Ministério Público principalmente, para evitar que isso aconteça e, quando acontece, para punir os envolvidos quando é descoberto. Dificilmente num concurso do tamanho da extensão do Tribunal de Justiça, isso vai não ser descoberto se acontecer. Então, respondendo especificamente a você, Dino, pode acontecer fraude? Pode acontecer. A chance disso dar certo e levar o candidato a êxito é muito pequena.
Né? Primeiro, a chance de acontecer é pequena. E segundo, se acontecer, a chance de gerar resultado para o candidato é ainda menor. Então fique tranquilo com relação aos concursos de maneira geral, especialmente os concursos de grande porte, como é o caso do Tribunal de Justiça, que a chance de você ser prejudicado pela fraude de terceiro é praticamente nenhuma, tá bom? Ângelo, e você sabe de algum caso, se já houve casos de tentativas de fraude No TJ? no TJ? Não tenho conhecimento. Nem como lenda urbana. Não, nem como lenda urbana. Nem como Assim, lenda eu não urbana. sei se já houve no TJ São Paulo tentativa de fraude desse jeito, Certo. de vazar gabarito, de roubar a prova. Com essas Isso eu não qualificações conheço. que você pôs. Agora, na vida pessoal de cada um, se o cara tentou colar no banheiro, isso eu não tenho isso condição. aí não tem como. E reitero, é tão fraude quanto. Sim. Né? Se você, quem reclama de fraude porque vazou gabarito e vai colar no banheiro, perde a moral para reclamar de qualquer coisa. Certamente. Bom, vamos dar um beijo pra Priscila Ferraroto, que tá dando a Oi, gente. Pri! Beijo. Ana Paula também de pé, tá nossa colega de direito. Oi, grande beijo, Ana, tudo beijo. bom? Ângela, nós temos aqui o Eduardo Barros, está perguntando se estudar com livro de questões é uma boa forma de estudo. Acho uma excelente forma de estudo. Estudar em cima das questões, como eu falei agora há pouco, eu acho um excelente sistema de trabalho. Desde que o cara não faça isso que o Adriano estava falando, né? Ficar se enganando. Ah, eu chutei na D e acertei. Não, você não acertou, você chutou. Então use a questão como elemento de estudo. Não adianta você ver lá o gabarito e ver que você acertou a resposta. Isso não é estudar. Estudar é você ler o enunciado, entender o enunciado e analisar cada uma das alternativas. A alternativa A está certa por causa disso. A B está errada? Tá, mas ela está errada por causa disso. Interessante, isso é A bem C legal. está errada por causa disso. E isso é usar a questão como elemento de estudo. Sim. Porque senão é você ficar se enganando. Ah, acertei, que bom que eu sou. Não, você vai ser bom se você passar no concurso. Se você só acertar na hora de estudar, chutando ou porque sentia uma intuição, aí não resolve, você não está estudando. Aliás, se vai ser bom se passar no concurso, é a sua opinião, porque o teu familiar não vai falar nada, vai falar, fez mais que a tua obrigação. Tá? Tem isso porque ainda. Concursando é aquela coisa, se a pessoa não se valorizar, ninguém vai te valorizar, né? E fica com aquela história de, nossa, porque ninguém entende concursando, né? É difícil. Acha Só que quem é o vive essa vagabundo. vida é quem entende. Eu lembro dos alunos, quando eles falavam pra mim, nossa, a família não dá apoio, é normal, não é a sua família só. Fala, o vizinho passou e você ainda não passou, então logo você é burro. Olha, você tem curso superior, não passou pro concurso do TJ, que é ensino médio, vai ser burro assim na casa do Joaquim. Capim, né? Não é assim. E aí são coisas que é legal que você tenha em mente essa persistência, tá? O caminho do concurso, gente, é um caminho muito árduo, é um caminho muito solitário, principalmente, né? É você com você mesmo disputando uma vaga. É você que tem que acreditar no trabalho que você está fazendo. É você que tem que entender que o seu desempenho está evoluindo. Sim. Não adianta esperar uma confirmação externa. Falar com o seu marido, com a sua mulher, com o seu amigo, com quem não é concurseiro, com seus colegas. Tem gente, inclusive, que não conta para ninguém que está prestando concurso. Sim, isso é normal. Por quê? Para evitar esse tipo de atuação negativa que vem de fora. Sim. Porque às vezes o sujeito fica e fala, escuta, e aí? Como é que foi? Com a melhor das intenções, né? Vem Não. a mãe, e aí? Mas Como é que foi na prova? Você foi bem? Foi bem, E quando aí? a pessoa chega da prova, é legal. E aí, como foi? passou, gabaritou, Gabaritou? Eu sempre Garotão! Eu sempre falo para os alunos, no dia da prova, não deixa ninguém te levar para a prova. Porque o diabo se apodera do motorista de tal forma... Lembra aquele desenho do Pateta? Se apodera, ele fala assim, confio em você, você nunca me decepcionou. Não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje. Confio em você, hein? A prestação da casa eu vou deixar pro seu novo salário, tá? Então, é isso que o Angelo falou, é solitário, é árduo, então goste de você. Vai, se ame. Se ame. Eu sempre brincava com os alunos assim, vai até a loja e fala, vem comprar sei lá, alguma coisa, o cara fala, é pra você ou pra presente? É pra mim, é pra presente. Manda embrulhar. Chega em casa, coloca em cima da mesa e fala, o que será que tem aqui? Aí você abre e fala, isso mesmo que eu queria! Eu se amo! Então, se você ficar com essa energia boa, que não é fácil, né, Angelo? Difícil, é Tem bem horas que difícil. você vai querer matar alguém, você vai chorar no banheiro. E depois você volta pra ficar... E volta por cima. E volta Opa, pra e cima, aí, tudo e bem? acorda com o Tal. despertador tocando a música do Rock Balboa, Gonna Isso. Fly Now, tan, tan, tararam, 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 e vai ter isso aí, como o Ângelo falou, a força precisa vir internamente, não de forma externa. Nossa, agora eu quase trabalho de coaching que Foi a gente bonito fez isso que você agora, falou agora. né? Qual Anota parte? aí. Você pode repetir, por favor? Qual coaching? Não, a última parte, que a força tem que vir. A força tem que vir internamente. Que a não força esteja com você. Sigamos aqui. Olha, nós temos uma pergunta interessante aqui. A Sirlene Gaio perguntou:
Em atualidades, quais seriam as perguntas em relação com tudo que está passando na política? Deixa eu só fazer um adendo. Às vezes o aluno falava para mim, como isso vai cair na prova? Em forma de pergunta. Acerte em relação à crase e coloque a resposta certa. Então, cuidado para você não se moldar, como o Ângelo falou. É importante você saber a característica da prova, mas eu só sei responder um tipo de pergunta. Não, você tem que saber tudo. Ela pode cair assim, que dia vem depois da sexta? Sábado. Que dia que antecede o domingo? A resposta sábado. É a mesma, tá? Então, Ângelo, você consegue dar um norte sobre isso, sobre política, em questão de atualidade? Eu sei que não é a tua área, mas como é que você gostaria de mostrar, passar? Sirlene, eu acho que com relação a atualidades, primeiro, não é a minha área, né? Mas como eu tenho, estamos aqui para falar sobre concurso e tendo em vista que eu tenho o hábito de prestar concurso, eu acho que assim, atualidades, você precisa tomar cuidado porque você precisa, primeiro, acompanhar o que está acontecendo. Então tenha o hábito da leitura de jornais. Você já estuda português junto com Exato. Tenha o hábito da leitura de revistas, tenha o hábito da leitura... Pode ser qualquer uma. Pode ser a revista que você quiser. Revistas de notícias revistas semanais, mensais, revistas escritas com letras. Com letras, é tem importante. Também, mas as figuras talvez não sejam tão relevantes. É verdade. Se bem que tem questão de prova que coloca a figura e um comentário sobre ela. A época da VUNESP antiga não tinha, muita, quando ficava a figurinha. Exatamente. E tem muita charge na VUNESP, também. Charge da Mafalda, do Calvin, é legal. Sim. Continua, Ângelo. Então, assim, tenha o hábito de ler jornal, tenha o hábito de ler revista, tenha o hábito de ler sites sérios de notícias. E defina sério, Ângelo. Sérios são sites que têm a pretensão de ser jornalístico. Né? Busca os sites que são grandes, que são conhecidos, UOL, Terra, esses sites maiores. Por quê? Blogs, às vezes o pessoal vai ler blogs. Então, né? Eu acho que os blogs são muito legais para você tomar consciência da opinião do autor do blog. Né? É bom para você saber que aquele autor daquele blog pensa desse jeito. É óbvio que se é a opinião dele, não significa que é uma notícia. É uma opinião dele sobre um assunto. Então não assuma aquilo como verdade. É a opinião que ele tem sobre a verdade. E aliás, Desculpa. Aliás, às vezes é legal você pegar o blog, ver a opinião do cara e tentar ver de que notícia saiu aquilo. Porque aí sim faz sentido como atualidade. Tem o discernimento, né? Exato. Essa coisa que o Ângelo falou de acreditar, aluno acha que o gabarito não é uma pessoa que coloca a letra lá. Muitas vezes o aluno acha que o gabarito é alguma coisa abstrata que brota. É uma entidade. O gabarito está me dizendo que é D. Então, assim, às vezes ele quer acertar. Ele errou e falou, o gabarito está me dizendo que é D. Esse gabarito é danado, né? Então, a gente acredita muito no que está escrito, né? Tinha um filme do Monty Python, eu falava, mas por que você está dizendo isso? Porque está escrito, ele falava. Então, o poder do papel, assim, aceita muita coisa, aceita tudo, vídeo, papel higiênico, aceita qualquer coisa. Sim. Então, cuidado, como o Ângelo falou, leia, vá pesquisar, confronte, tenha o discernimento, né, de ter essa base pelos os sites sérios, como o Ângelo indicou. Agora, deixa eu só terminar. Quem que tinha perguntado sobre isso? Sobre a Sirlene. Sirlene, então, só para completar aqui, Sirlene, é o seguinte. Uma vez que você está preparada, que você está acompanhando, que você está sabendo do que está acontecendo, naturalmente você vai conseguir responder a pergunta de atualidades e, ao mesmo tempo, lembra que você está estudando para a prova de português. Por quê? Porque a prova de língua portuguesa exige leitura. Não adianta, o que o Adriano falou, não adianta você querer decorar regra de gramática. Por quê? Porque não vai cair a regra. No caso do ditongo, não sei das quantas, o acento não sei. Isso nunca vai cair na prova. A não ser que você esteja fazendo prova para professor da rede pública, talvez. Talvez. Né? Ensina ainda fundamental. Agora, numa questão que envolve, e é o caso muito da VUNESP, envolve interpretação de texto, ou colocação da regra gramatical na realidade, o que você precisa é conhecer texto. Então leia muito, leia de novo, leia coisa outra. Mais uma vez eu digo, leia fontes que sejam aceitáveis, leiam fontes que você espera, pelo menos, que tenham uma certa correção gramatical. Eu digo que você espera, pelo menos, porque você sabe que às vezes não acontece. Não acontece. E Ângelo falou de leitura. Ângelo, uma coisa que eu sempre penso sobre leitura. Leitura é igual a alface. Aliás, como tem assim? uma coisa... Wagner Alface aqui. Grande eu li o Wagner Alface. Já vou perguntar, fazer a sua pergunta, tá, Wagner Alface?
Você quando come alface, você não sente a vitamina A agindo no seu organismo. Porque não tem, né? É É porque não tem. Não tem? Qual vitamina que tem no alface? Dá nada. Não tem nada? Não, nem alface gosto, né? não, nem gosto. Bom, tudo bem. Você não Mas vamos, sente toca a lá. vitamina G no seu organismo. A leitura é a mesma coisa. Quando você está lendo, você fala, nossa, tô mais inteligente. Não, agora eu tô inteligente. Minhão. Você vai, é dia a dia, né? E a pessoa muitas vezes perguntava, o que eu leio? Ó, pior do que ler, 50 tons de cinza é não ler. Então leia 50 tons, leia Zíbia Gasparetto, leia, sei lá, Bruna Surfistinha, Tudo. leia. Mas Bula de lembre-se, remédio. bula de remédio, mas comece por aí. Pela bula? Comece pela bula, comece pela qualquer coisa, mas não são esses textos que caem em concurso. Sim. Tá? Até você começar a pegar, se tornar leitor, só existe uma forma de se tornar leitor, Ângelo, qual que é ela? Lendo. Então, até chegar a um livro de Machado de Assis, de Zé de Alencar, de José Saramago, né, cujo ódio do Ângelo, por quem o Ângelo Não, tem um ódio? Eu não tenho ódio Tudo pelo bem, Saramago, sem problema. não. Você Eu só não acho que ele tá com essa bola toda que fala. não... Enfim, mas faça da leitura a sua base para tudo, tá? Sigamos aqui. Ângelo, não é chato. Não é chato. É. Wagner Alface perguntou, Pois não, Wagner. qual a quantidade de horas que devemos estudar por dia? Sim, senhor Alface, é uma coisa complicada isso. Por quê? Porque eu não sei da sua vida, né? Qual a quantidade de horas que devemos estudar? Primeiro você tem que se perguntar qual a quantidade de horas que eu tenho para estudar. Eu não tenho como responder isso de maneira absoluta porque eu não conheço a sua vida. Você precisa você mesmo saber como é organizada a sua vida. Então, olha, eu trabalho 8 horas por dia. Além do trabalho, eu tenho 3 filhos. Eu sou pai solteiro, por exemplo. Eu tenho 3 filhos, sou pai solteiro, trabalho 8 horas por dia. O que eu ganho não dá para pagar minhas contas, eu ainda faço um bico. Como é que você vai estudar? Como der. Como der. Quando? No ônibus, enquanto você está no trajeto de um lugar para o outro, no metrô, naquela meia hora antes de dormir, ou uma hora depois de acordar, você tem ali uma hora aí no período que os filhos foram para a escola, ou no período que você está se preparando para ir para o trabalho, está tomando café com a apostila do lado. Então, ou então, não, eu não faço absolutamente nada, meu pai, minha mãe pagam minhas contas, eu tenho o tempo todo que eu quiser para estudar. Se você quiser estudar 8 horas por dia e tiver rendimento durante essas 8 horas, porque isso é uma coisa que faz muita diferença, né, Dreno? O pessoal fala assim, eu estudo 12 horas por dia. Não, desculpa, você não estuda 12 horas por dia. A pessoa, as primeiras 3 horas ele está lá, as você... outras 9 ele está voando. O corpo está lá, mas a mente em qualquer lugar. Não, e essa coisa é chata, né? Vou estudar, eu acredito que a persistência ajuda. Mas não é a quantidade, é a qualidade de estudo. Exatamente. Né? Vou estudar, às vezes o pessoal fala, vou abdicar da família. Você não precisa abdicar da sua família. A não ser, como o Angelo falou, só tem esse tempo exíguo. Gostou? Bonito. Exíguo. Anote aí, exíguo é com X, tá? Com X e paroxítona terminada por ditongo, certo? Boa. Eu tenho tempo exíguo para estudar, ok, mas você pode ter o seu tempo com a família. Você pode passar um período do domingo, um período do sábado, você tem que se preparar bastante, mas tem com qualidade, tá? Ângelo, só emendando aqui, ó, calma que eu perdi a pergunta, mas eu vou voltar. Primeira vez fazendo concurso, alguma dica para macetes em relação à prova? Vou dar meu macete. É um só, estude. Bom macete esse. Esse. Porque macete faz rima. Quando o aluno perguntar para mim, tem algum macete? Macete faz rima. Então não vai ter macete para você. Não tem coisa, pelo menos em português. Ângelo, em direito, existe macetes? Então, eu não gosto de chamar de macete. Eu não gosto de chamar de... Eu chamo de técnica de solução de prova. Gostei. Você pode repetir? Técnica de solução de prova. TSP. TSP. Boa. TSP. O pessoal técnica... o pessoal gosta adora de sigla. sigla, né? Sigla. E não vai ponto, tá? É. Sigla não vai ponto. Aí TSP, IPVA, IPTU não tem não ponto tem aí. ponto. Tudo bem? IPVA sem ponto no meio. TSP, técnica de solução de prova. O que é a técnica de solução de prova? É a maneira como você olha para a prova. Então você não tem experiência de prova. E para muitos que têm também experiência de prova, porque vão fazendo várias provas de maneira errada. Algumas coisas que são importantes. Gente, qual é o principal instrumento de trabalho do concurseiro? Qual é o principal instrumento de trabalho de todas as pessoas? O principal instrumento de trabalho de todas as pessoas é a palavra. É a língua portuguesa, no nosso caso, tá? É o seu instrumento de trabalho. Tá feliz? Eu gostei. Você então pode tá bom. repetir. Posso. O principal instrumento de trabalho de todas as pessoas, principalmente nós, concurseiros, é a palavra.
você precisa prestar atenção nas palavras. Então olha para a prova, leia o que está escrito, entenda qual é a pergunta que está sendo formulada. Porque não lê às na vezes, diagonal, né? Assim. Isso, dá aquela passada de olho na pergunta e acha assim, ali está escrito lei, aqui está escrito pergunta, então está perguntando de lei. Não, estava perguntando assim, a lei tal que fala sobre a quantidade de números, não sei do que, e a pergunta era de matemática. Ângelo, sabe que às vezes acho que na prova da Receita era comum eles falarem assim, assinala a questão não incorreta. Não incorreta. Não incorreta. O Pois cérebro é. não assimila, não. É muito complicado, mas é uma sacanagem. Você É assim. sacanagem. É sacanagem, mas acontece. Acontece, mas eles acontece. são sacanas, né? Pois é. Eles Então, assim, a primeira coisa é, olha para a pergunta. Saiba o que a pergunta está efetivamente perguntando. É a mesma coisa e é frequente acontecer isso. Eu dou um exemplo absurdo, mas é frequente acontecer isso em questão de prova. Eu te pergunto, que dia é hoje? Aí você me responde, agora são 8h30. Eu não estou te perguntando as horas. Se são 8h30 da manhã agora, e você me responde são 8h30, a sua resposta está com o conteúdo correto. O que você me... Que horas são agora, Adriano? Agora são 20 para as 11. Então, 20 para as 11. Eu te pergunto que dia é hoje, você me responde são 20 para as 11. O conteúdo da sua resposta está errado? Não, o conteúdo da sua resposta não está errado. Mas não foi isso que eu te perguntei. Não adianta você me responder uma coisa com conteúdo correto que não responde a pergunta formulada. Sim. Aliás, só endossando, Ângelo, uma vez, uma questão da VUNESP, perguntava, assinar a sentença que traga erro do pronome oblíquo. E a resposta certa tinha um erro de ortografia. E os alunos queriam entrar com recurso. Eu falei, olha o que ele está perguntando. Exato. Ele está perguntando sobre pronome oblíquo, não sobre erro de ortografia. Ok, não pode haver erro. Não pode deveria. haver. Mas ele está perguntando. Está perguntando. Sim. Então, isso, só endossando isso que o Ângelo falou. Ângelo, eu vou dar uma corrida aqui, que você sabe que às vezes a gente se empolga. Sim. Tá? O Luiz Fernando Miguel, existe uma previsão para início dos aprovados ou demora muito como o caso da Polícia Civil de São Paulo? O Ângelo respondeu, isso aqui depende, né? Depende muito do concurso, depende muito da aprovação, depende muito da sua posição na lista, depende de uma série de coisas. Sim. A Lígia Oliveira falou, bom dia. Gostaria de saber se há mais chance quando Mas desculpa, só para completar, no caso específico do TJ, o começo das convocações costuma ser logo após a publicação do resultado. Tá? Certo. A Lígia Oliveira, bom dia. Gostaria de saber se há mais chance quando a candidata, quando se há vaga para o interior. Quando se candidata para o interior. As vagas no interior são menores, mas é menos concorrido também. Só um instante, tá? O Ângelo vai responder ali já. Às vezes o aluno tem, olha, existem 1.600 candidatos por vaga. Quantas vagas você precisa para você? Uma. Então o cara já se assusta com o número. Então já pressuposto que a pessoa não confia em si. Tá? Mas eu vou deixar para você responder, Ângelo, isso aí. Você quer responder? Não, Lígia, é o seguinte, é exatamente o que você colocou, a questão é essa, em São Paulo, capital, tem muito mais vagas. Então, naturalmente, acaba sendo, talvez, dependendo da quantidade de inscritos, você vai olhar e vai ver uma quantidade menor de gente por vaga. No interior, dependendo do lugar, porque tem lugares bastante concorridos, mas dependendo do lugar, você vai ter menos quantidade de vagas, e nesse concurso está bem menor a quantidade de vagas. Menos vagas! Menos vagas, pelo amor de Deus, não fala isso. É uma quantidade menor de vagas, e às vezes a relação candidato-vaga acaba sendo quase a mesma, em razão da diferença da quantidade de vagas. Quem tem que saber onde vai prestar é você. Não tem jeito. Por quê? Porque é a sua vida que está sendo colocada em questão. Interessa para você prestar para o interior? Você vai tomar posse no interior? Eu não sei, porque eu não sei como vai... Aquela primeira coisa que eu falei, eu não sei como vai estar a sua vida na hora da sua convocação. Então talvez seja o caso de, estrategicamente, você prestar para um lugar que não seja a capital. Agora, lembre o seguinte, o número de vagas que está colocado no edital não necessariamente significa o número de pessoas que vão ser convocados. Tem sido uma tradição do TJ São Paulo convocar muito mais gente do que a quantidade de vagas, né? Então, nos últimos concursos, você teve concurso com 200 vagas, teve concurso com 300 vagas, e foram chamados 1.200 pessoas, 1.300 pessoas, 1.400 pessoas. Então, assim, a quantidade de vagas no edital, efetivamente, é só um compromisso que o TJ está assumindo. Olha, eu vou chamar com certeza estes aqui. Porque se ele colocar 1.000 vagas, ele fica obrigado a chamar os 1.000. Sim. E aí, talvez, para ele fique complicado por questões orçamentárias, ele não sabe como é que vai ser o ano que vem. Então, ele coloca uma quantidade de vagas que é inicial e tudo aquilo que vagar durante o período de validade do concurso vai sendo ocupada. E, normalmente, é muito mais. Então, o que tem que levar essa sua decisão é a sua vida particular.
né? Não se é mais fácil ou mais difícil. Porque chamado você vai ser desde que você esteja preparado para qualquer um dos lugares. Sim, e essa coisa de tradição, né, Ângelo? É bom esclarecer. Existe uma tradição, quando o Ângelo falou, não significa que seja sempre que isso acontece. Tradição, ou seja, Sim, vem é um sendo hábito. isso. Vem sendo separado, né? É. Vem sendo isso. A Nádia Gonçalves falou assim: estou com medo, comprei a apostila, estou estudando, mas é muita coisa, é desanimador. Aí é que está, né, Ângelo? Você já desanimou, já ferrou. Não pode dá pra desanimar. Eu não sei, pode. é muita coisa, É cruel. muita coisa. É cruel, é cruel. Eu lembro uma vez um aluno falou assim, mas os textos que caem na prova não vêm no edital, mostrando quais textos. Aí eu falei, não, ele falou, mas é uma sacanagem. Ah, você entendeu! Ah, boa! Você entendeu. Quem elabora a prova de concurso é um frustrado, geralmente, certo? Então ele tá frustrado, Professor ele Adriano quer... sempre fazendo amigos, né? Mas... Eu vou sair, mas a pessoa quer te ferrar. Existe uma coisa que quando você faz prova, escrito assim, é o verbo to fuck que tá lá, que é o verbo fritar em inglês. Isso. Né? Então, eles falam, I fuck the fish. Na verdade, eu frito o peixe, no caso, o peixe é você. Então, eles fazem realmente pra estragar a sua vida. E quando você vence, você não tem pra quem xingar. Eu lembro quando a gente fazia simulado, que o aluno queria fazer recurso contra mim, contra o Ângelo, eles tinham pra quem direcionar. Eles nos odiavam. Quando a gente chegava, o cara olhava pra você, ele é louco pra... Na dúvida, eu sempre entrava e falava, olha, na dúvida tá indeferido. Tudo indeferido. Não Não quero vou nem fazer. ler seu recurso, eu vou indeferido. Tá? Então, Ângelo, tem alguma dica, alguma forma para que a Nádia fique... Então, Nádia. Nárgia. Nárgia. Eu acho que é Nárgia. Nárgia, não é Nargia nem Nargiá. Não veio acento, mas eu acredito que seja Nárgia. Tá, qualquer das opções que seja, Nargia ou Nargiá, mas que eu acho que é Nárgia também, eu não tenho como te dar uma técnica de tranquilização. É muita matéria? Realmente é. Para quem está fazendo o concurso pela primeira vez, às vezes assusta. É uma grande quantidade de matéria que está sendo pedida no edital. O que é importante, e aí eu volto a falar mais uma vez, foque nos pontos, ou tente focar nos pontos que tradicionalmente são pedidos. Lembra que prova é um negócio que mais ou menos costuma repetir alguns assuntos. Então, assim, pegue várias provas anteriores, pegue muitas provas anteriores. Tente saber do que é que habitualmente se trata. Ah, é certeza que vai cair? Não, certeza na vida não é nem que a gente termine o dia vivo. Não dá para ter certeza de absolutamente nada. Agora, é uma tendência. Você vai saber qual é a tendência. A tendência é que peçam mais ou menos os pontos tais. Língua portuguesa, tá aqui o professor Adriano para me dizer, não tem como você querer estudar. Agora eu vou aprender a língua portuguesa há 2 meses da Sim, prova. Às vezes a pessoa não parou vou. de estudar, entra para fazer um curso intensivo e fala... Quando ele descobre que mussarela é com cedilha, Me enlouquece. pronto, aí ele fala... Aí o legal é assim, você tem certeza disso? É. Ou quando o cara fala assim, ó, eu estava escrevendo, professor, isso cai? Eu falo, não, eu estou treinando a minha caligrafia só, eu tô não aqui cai. só para passar tempo. Né, Você tem certeza? Você tem certeza? Já aconteceu com você? Muito, Eu vou falar, mas você tem muito, certeza disso que você está muito, falando? muito. Eu tô com... tô aqui com o Vadimecum aqui. Ou mas muito, muito. Né, normal, né? Então... Isso foi quando você acabou de falar assim, gente, olha, para esta prova, considerando esta banca, responda a isso. Aí o cara fala, mas aqui no livro do Washington de Barros Monteiro fala que é possível também. Sim, é possível também. Vou repetir. Para esta prova, considerando esta banca, eles pensam existem assim. essas condições. Tudo que o Ângelo falou são orações subordinadas, adverbiais condicionais reduzidas de gerúndio. Considerando isso, né? E assim por diante. Ângelo, é interessante aqui. O Eduardo Barros, ele fala... Importante a qualidade de estudo. Escrever ajuda a memorizar? Foi o que nós falamos. Né? Sim, escrever é muito importante. Ajuda muito, ajuda muito. Uma coisa que funciona muito pra mim é preparar a aula. Preparar a aula me ajuda muito a decorar as coisas, graças a Deus, né? Porque se eu preparasse a aula e não lembrasse, depois ia ser um legal problema. falar, em língua portuguesa, os professores de língua portuguesa, a Pri que está nos assistindo aí, a Jana e tudo mais, a gente prepara a aula às vezes uma vez e teve o problema não, mas teve que se reinventar com um novo acordo para ver quais eram Imagine professor de direito. Professor de direito é todo dia. Você só teve um novo acordo na sua vida. O último foi em 71, agora, né, sabe-se lá o próximo se eu vou estar vivo. Mas essa coisa que o Ângelo falou, realmente, se
de você ver qual é a sua melhor forma e memorizar, escrever ajuda a memorizar. Ajuda muito, escrever mesmo. ajuda Tem bastante. gente em aula, Ângelo, que o aluno é muito sinestésico, né? Sinestesia, figura de linguagem, pelas sensações. Havia alunos que gravavam a aula e ouviam depois, havia alunos que escreviam e depois eles liam, e havia alunos que faziam 2 vezes o curso. A primeira ele falava, a primeira eu escrevi, a segunda eu vou ouvir. Aí ele ficava com o caderno acompanhando assim, pelo menos em língua portuguesa. O direito devia ser quase a mesma coisa, é que mudavam as leis sempre, muda né? o estilo. Mas escrever, para mim funciona muito. Né? Eu já tive alunos, eu também para acho. quem funciona muito, ficar olhando. E escrever à mão, né, Ângelo? Escrever à mão. Escrever à mão, não digitar, sim, escrever à mão. Para mim, digitar não funciona. Não sei se vai funcionar para você. Para mim, não adianta. Se eu ficar digitando o negócio, eu nunca preparo aula em computador. Todas as minhas aulas são preparadas à mão e depois, quando é necessário fazer slide, por exemplo, aí eu vou para o computador. Mas se eu não escrever à mão, se eu não tiver a experiência da caneta na mão, fazendo, não funciona. Não entra na minha cabeça, não passa a fazer parte de mim. Ou seja, old school na veia, né? Exatamente. Tradição Eu na sou veia. velho mesmo. É. Ainda bem que eu sou mais novo que você. Sim. Dino Sordi, de novo, ele pergunta sobre a segunda fase prática, como se preparar? Então, Dino, você já está se preparando, né? Você está aí na frente do computador digitando uma pergunta. Se você está digitando uma pergunta, você está se preparando para a prova de digitação. Porque, graças a Deus, ninguém vai ficar olhando se você colocou o dedo certo na tecla certa. Né, da datilografia, Não, né? os tempos, aliás, Você tanto fez o professor Adriano como eu temos diploma de datilografia. Nós somos de uma época... era a última turma, a última turma! Não foi não, que eu sei! Nós somos de uma época em que as pessoas, para serem alguém na vida, tinham que ter diploma de datilografia. Dona Inês, dona mãe do professor Adriano, falou, filho, vai estudar datilografia. Burro. Então, nós fizemos. E qual a utilidade disso hoje? Nenhuma, rigorosamente Não, porque eu catava nenhuma. milho, eu não lembro Então mais. aí você ficava ali. É o máximo também, né, pessoal? Tinha o dedo certo, na tecla certa e tal. Hoje, o que é a prova de digitação? Que é a segunda fase. A prova de digitação é você conseguir reproduzir um texto igual ao que ele está. Como ela é feita? Ela é feita num computador. Esse computador tem a tela dividida em 2 partes. Então, na parte de cima tem o texto e na parte de baixo tem um espaço em branco e você vai digitar o texto que você está olhando ali na parte de cima da tela. Você vai digitar como? Como você quiser. Se você quiser catar milho com 2 dedos, ninguém sabe mais o que é catar milho hoje, né? Se você quiser usar 2 dedos, 4 dedos, você vai digitar só com o dedão, você vai digitar com o nariz, não é problema do examinador. O que ele quer é o resultado. Não vai ver como você está digitando. Ele vai ver o resultado final. Você terminou a prova, o texto está reproduzido sem erros, sem nenhum problema. Então, como é que você treina para a prova de digitação? Digitando. Você treina para a prova de digitação digitando. E claro, digitando textos. Não adianta você achar que você está passando mensagem no WhatsApp com aquele VCS, com emoji icon, né? Não adianta. É digitar mesmo. É digitar. Angelo, a sua prova prática, como é que foi o tamanho do texto? Quanto tempo você levou? Você lembra, mais ou menos? Ou não? Então, é um texto de mais ou menos umas 10 linhas aproximadamente, em que você tem que reproduzir. Do jeito que está. Do jeito que está. Não vá corrigir. Você achou que tem uma vírgula lá, vai não, colocar isso aqui deve tá ser lá. pegadinha. Não, eles continuação da prova de língua portuguesa. O porquê tá junto é separado. Não vá fazer isso. Copie do jeito... É Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, é isso que você vai fazer. Reprodução do texto. Sim. Não pode usar Ctrl-C, Ctrl-V, ele fica desativado. Tá? Não é. Você entendeu o que eu quis dizer. Sim, eu entendi, dizer. mas vai que, né? Seu danadinho. Vamos lá. Evelyn com H, primeira vez que eu vi beleza, Evelyn com parabéns, H. Evelyn com H. Olha, Evelyn, é uma pergunta que, assim, é complicado, vou fazer para o Ângelo, mas, enfim. Você tem alguma informação, ou será que há uma previsão para sair edital para o restante do estado até o final do ano? TJ Pernambuco, TJ Rio de Janeiro, TJ Rio Grande do Sul, e você escreveu eminentes, cuidado, eminentes. É algo que já está elevado. Iminente está na iminência de. Eu acho que você quis perguntar se é isso. Eu acho. Iminente, né? Iminentes. Né? Se tem na iminência iminentes. Há editais iminentes, né? A informação que a gente tem, e aí mais uma vez, a gente não tem bola de cristal, tudo pode acontecer, mas em princípio existe essa tradição, a previsão
de que não é nem uma tradição, é uma necessidade, né? Vem acontecendo. O que vem isso. antes aí? É tradição ou a necessidade Nesse caso é a necessidade. Você tá lá dentro, você sabe. Por quê? Porque o tribunal precisa muito de gente, de verdade. Então, assim, é muito provável que na sequência venha edital para o interior. É muito provável. E há editais em outros estados. Por quê? Porque a justiça, de maneira geral, está precisando de gente. Né? Então há uma previsão de que nos próximos meses, ou talvez até o começo do ano que vem, comecem a sair vários editais. Então, se você está se preparando, tem concursos assemelhados, que a gente tem ouvido falar também, que é parecido com... Assemelhado é bom, né? Concursos afins. Concursos afins. Juntos, tá? Esse afim. O concurso tá afins. Concursos semelhantes a esse, que é a estrutura do TJ. Então, por exemplo, no segundo semestre a gente tem informação de que deve vir um concurso do MPU, do Ministério Público da União também, que é um concurso bastante semelhante em conteúdo e estrutura ao concurso do Tribunal de Justiça. Então, assim... É outra banca? Depende, não se sabe. Tá. Não tem como a gente saber ainda, porque se eu não me engano a banca ainda não foi informada. Ele foi autorizado, mas não foi informada a banca ainda. Mas geralmente MPU é FCC? MPU eu acho que foi FCC na última. Fundação Carlos Chagas é uma coisa maravilhosa. O F não é fundação, é de fucking. Tá bom. As então, provas assim, de ensino médio do FCC é uma coisa bizarra. Bizarra ensino em que médio, sentido? Às vezes é pior que ensino superior do CESP. Ah, é? Nossa senhora, mas... Desculpa, é bom porque as pessoas vão ficar muito felizes. Não, mas vai, fala assim, vem em mim. Quanto mais complicado, você fala, a prova foi impossível e eu passei. Eu sou o cara. Eu passei, você vai olhar pra você e... Como uma deusa, vai ficar assim feliz. Como é que é? Como uma deusa, ou como um deus. Sim. Mas a pessoa sendo deusa. Tá. Entendeu? Enquanto ser humano. Enquanto gente. Tá. Mas existe sim, para terminar de responder, para quem? Para Evelyn com H. Para Evelyn com H. Evelyn com H. Então, é muito provável que na sequência venham outros editais sim, tanto para o interior de São Paulo, como para alguns outros estados, tá? Angelo, o Aliás, Dino... só para constar, a gente já está preparando aqui especificamente, eu sei que eu já gravei aula, para o TJ Minas Gerais, que eu sei que está já no andamento aí. Então, fica preparado porque vai vir bastante coisa. O Dino fez uma pergunta, mas eu vou pular porque a Margarete, ela mandou uma pergunta, acho que é a Margarete isso. É que é Margarete, Murilo Costa, não sei se é a Margarete, bom, enfim. Ela tem uma dúvida sobre a digitação, que ela possui uma deficiência no quinto dedo. Certo. E será que eu posso concorrer por conta dessa Pode deficiência? Concorrer? Pode, claro, sem nenhum problema. Se você tiver habilidade para digitar... Não, como eu falei, gente, na nossa época da datilografia, era muito comum a gente fazer uma pilantragem com a professora de datilografia, que teoricamente você tem o dedo certo para cada tecla. Sim. Coisa que, assim que a professora virava, a gente deixava de usar. Tranquilo. E começava a digitar com 2 dedos. E quando errasse... Era com... sim, tá. eu... Tá! O Vitor, que é nosso câmera, não sabe o que é isso, mas você enfiava assim um negócio... Tá! Porque o Vitor tem 18 anos. Tá! O Vitor, eu não sei se ele chega a ter 18. Eu acho que tem 17. Eu acho que ele é menor aprendiz. Menor aprendiz. E o Dino, de novo, ele então, falou... só para terminar, desculpa. Margarete, sim, tem plenas condições de você fazer a prova de digitação sem nenhuma dificuldade. Ela falou que tem um problema no quinto dedo. Eu não uso para nada. Eu tenho problema nos dois, eu não mexo praticamente, eles são quase travados. Então, assim, eu uso 3 dedos para digitar basicamente. Então fica tranquila, Margarete. Dá para fazer a prova? Sim. Não vai ter problema. Se você está aí digitando, fazendo pergunta, demonstra que você tem condições de fazer a prova. Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem de 4 cabeças, não chega nem a 2,5 cabeças. Pode ficar absolutamente tranquilo que a prova de digitação não é dificuldade para ninguém. É um bicho de uma tela só. Uma tela só cortada no meio. Angelo, aqui, então, já vou fazer 2 perguntas para não me esquecer. Certo. O Dino perguntou, geralmente quando existem 2 fases, eles dificultam menos na primeira em comparação à da oficial de justiça, por exemplo? Existe isso? Quando existem 2 fases, eles dificultam, uma é mais fácil do que a outra? Depende do concurso, depende de um monte de coisa. Pega, por exemplo, um exemplo clássico que tem 2 fases, que é o exame de OAB, né? Que é um exame com o qual eu trabalho bastante. Pessoal, tem muita gente que tem medo da primeira fase, e na primeira fase caem todas as disciplinas de direito. Tudo que você estudou na faculdade cai na primeira fase. Então cai direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, direito do trabalho, direito do consumidor, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, tudo cai. Aí na segunda fase você escolhe uma área específica. Você vai fazer prova só de direito civil, ou só de direito penal, ou só de trabalho, ou só de constitucional.
Ok, o que é mais difícil? Eu não sei. Até porque difícil é um conceito muito subjetivo. O que é difícil para mim poderá ser fácil para você. E o que é difícil para você pode ser ridículo para mim. Aí começam as pessoas a ter aquelas comparações, inclusive, que não levam a nada, né? Uhum. Ah, pô, como que você não sabe isso? Sim. Como que você não entendeu isso? Tive um professor na faculdade, só para ilustrar, que dava um exemplo bastante claro. Professor de processo civil, professor muito conhecido, ele dizia assim, que um dia ele estava saindo de casa, tinha uma obra na casa dele, e ele era desembargador do Tribunal de Justiça, um homem, um profundo conhecedor do processo civil, e ele saindo de casa, o pedreiro que estava trabalhando na obra virou para ele e falou: doutor, o senhor aí, cheio dos conhecimentos, mas o senhor sabe bater um nível? Aí ele falou: não, eu não sei bater um nível. E o senhor sabe o que é eficácia preclusiva da coisa julgada material? Não, eu não sei eficácia preclusiva da coisa julgada material. Então, assim, eu não sei bater um nível, você não sabe o que é eficácia preclusiva da coisa julgada material. Beleza, parabéns, você sabe o seu ofício, eu sei o meu ofício. Então, assim, o que é difícil para mim pode ser muito fácil para você. Fazer um cálculo de estrutura, para mim, é impossível. Para um engenheiro civil é uma coisa muito simples. Sim. Então, não tenho como te responder essa pergunta de maneira absoluta, né? O que acontece é, alguns concursos são mais focados em certo assunto, numa fase, mais focados num certo assunto, numa fase do que na outra. E às vezes as pessoas acham que é mais difícil, mas não é a intenção da prova ser mais fácil ou mais difícil. A questão é tratar de um assunto ou outro. Entendi. Ângelo, são duas perguntas para a gente encerrar. Tá. O Invictor Glader, Invictor. Beleza, romano, em Roma. Isso, em Roma. Como diziam os romanos? Os romanos, ele fala, será que vão chamar mais de 400 pessoas? Muito provável. E quais foram as quantidades de pessoas chamadas nesse seu último, no concurso que você está agora? Você se lembra? Então, o Invictor, Invictor, cara, olha, parabéns. Isso é nome, primo do Máximos. Não é aquilo que eu tive. Máximos. E bom, vai ser, e você seja fodegos extremos. Muito bem. Silêncio. Diz tudo. Então, Invictor, qual foi a pergunta dele mesmo? O Invictor, será que vão chamar mais? A quantidade de pessoas que devem chamar. É muito provável, extremamente provável que chame muito mais pessoas. Mais de 400. Muito mais, mas provavelmente o triplo disso. Por quê? Porque 1.200. Precisa... Provavelmente. Como fui rápido? Muito bem, tá? Podendo na prova de matemática, tá o bicho, hein? É muito provável. Garoto. Pensa os momentos. É muito provável que chamem muito mais gente do que isso, tá? Eu não tenho como dizer, vai acontecer. Mas dentro da estrutura que existe hoje, da realidade que existe hoje, da necessidade, do que tem acontecido nos últimos concursos, parabéns, nos últimos concursos, e a necessidade que permanece a mesma de gente, agora recentemente inclusive foi aprovada uma lei em que aumentou a quantidade de cargos de assistente de juiz de primeiro grau, né? Tem um cargo que é para ser assistente de juiz de primeiro grau, assistente de juiz de primeira instância. Cada juiz tinha um assistente. Cada juiz passará a ter 2 assistentes. E para ser assistente do juiz, você tem que ser escrevente. Então, obviamente, escreventes que estão e escreventes que vão entrar na carreira vão passar a ser assistentes. Portanto, vão deixar as funções que hoje exercem vários escreventes. Vai ter que ter gente para entrar na vaga desses caras. Então, é muito provável que a quantidade de gente chamada seja bem maior do que a de 400 vagas, tá? Quantos? Eu não sei. Quantos foram chamados no meu concurso, que já foi há 2 concursos ou 3 concursos atrás? Se eu não me engano, foram 1.700 pessoas chamadas. Bastantes pessoas. Muitas gente. pessoas. Várias gente. Bastante gente. Bastante gente. Bom, falando em gente, temos ainda, calma que o ponto eletrônico está me falando aqui. Sim, ponto. Tem ponto? Tem ponto, estou aqui para esperar. Sim, enquanto isso, nós podemos continuar, porque a audiência está bem. Opa, vai. Estou pedindo aqui para fazer uma dança. Não, brincadeira. Não, eu não vou, isso é com você. Eu não sei dançar, eu só sei... Continua. Falar de coisas sobre concurso. Foca nas perguntas. E tudo mais. Bom, só apenas endossando tudo que o Ângelo falou para a gente fazer aquele resumão, aquela coisa... como o Ângelo faz. Tá. E tudo mais. Leitura à base de tudo. Estudar o direito. Pode repetir isso, por favor? Leitura é a base de tudo. A leitura é a base de tudo. Prossiga.
leitura é a base de tudo, leia bastante, informe-se bastante, como eu vejo o que está acontecendo no mundo atual, seja na política, na economia, que seja. Às vezes eles perguntam o nome do filme que ganhou Cannes, você vai ter que saber, Sim. certo? Porque saber, não existe cultura inútil é não saber coisa alguma, Exato. certo? Então, conhecimento não ocupa lugar no seu cérebro, certo? Então, não ocupa espaço. O pessoal pensa que pessoas então, acreditam. conhecimento Ele, não professor, ocupa... será que é do novo acordo? Uma vez eu falei cérebro, aí o pessoal encheu meu saco. Falei, aí um aluno falou, ele tá brincando. Então, conhecimento não ocupa lugar no seu cérebro. Encare a língua portuguesa, não desdiga, não maldiga a língua portuguesa. Eu sei que você odeia a gramática. Eu também não gostava na época do colégio, mas ela é fundamental para você entender. Ela é a base do direito, certo? Porque muitas vezes o Ângelo sabe que uma vírgula muda completamente o sentido de uma oração. E a VUNESP é comum em provas de... Eu não sei se a sua prova você se lembra, mas a VUNESP ela pode colocar, às vezes, a mesma oração imensa 5 vezes para achar o erro da vírgula. E aí você acha que é a mesma oração. E a vírgula só está em lugares diferentes. Então, vírgula não é orégano para você colocar esmo, tá? Isso é um mandamento fundamental. Vírgula não é respiração, porque senão o texto asmático ia ser cheio de vírgula cada vez que ele colocasse. Várias vírgulas, aí... né? Eu queria... E a pessoa lê com aquela entonação, aquela pausa, né? Ângelo, você está bem? E assim por diante, eu lhe pergunto. Então, às vezes você não entende uma lei porque você não entendeu a palavra. Não entendeu a palavra, para, né, Ângelo? Grifa a palavra, vai até o dicionário. Muitas vezes não é uma palavra, não é um vocabulário jurídico, forense que você precisa. Às vezes não é a parte forense que você não entende, né? Te falta, às vezes, o vocabulário do vernáculo propriamente. O vernáculo, o léxico, o vocabulário, tudo isso é língua portuguesa. Então, assim... estude, é isso mesmo que você quer. Eu sempre falava para os alunos, é isso mesmo que você quer, então não reclame, estude. Meu pai falava, você precisa disso? Preciso. Então você cala a boca e não reclama, ou você para de reclamar e sai. Então, assim, leve aí, sempre, pera que o ponto eletrônico está me falando alguma coisa. Você falou que você está falando demais. Tá bom, é isso. Leve a base da leitura para a sua vida atual. Ângelo, você quer terminar? Bom, gente, era em princípio isso que a gente tinha para falar com vocês. A gente agradece muito que vocês tenham interesse pelo que a gente tem para falar. Tenha foco, continua estudando, tenha força para continuar. A gente sabe que às vezes é difícil, a gente sabe que nem sempre as pessoas valorizam a atividade que você está desenvolvendo, a gente sabe que às vezes a jornada é solitária, é árida, só os outros concurseiros compreendem o que um concurseiro está fazendo. Então, assim, apoie-se no seu conhecimento, apoie-se na sua evolução. Trabalhe bastante, não tenha dúvidas. Quem perguntou aí, eu não tenho certeza, eu tô pensando bem, é o primeiro concurso que eu vou fazer, eu não sei muito bem o que eu faço. Então, assim, é foco, é vontade, é disposição. E tendo isso, com certeza você vai obter êxito. Lembra que você está se preparando para esse concurso e ao mesmo tempo você está se preparando para todos os outros que virão. Ao mesmo tempo você está se preparando para vários que vêm na sequência. Então, assim, não para de estudar. A pior coisa que você pode fazer é: acabou o concurso, parei de estudar. Não, você não está estudando para esse concurso. Você está estudando para uma carreira. Na sequência vai vir outro edital, na sequência vai vir outro edital. Então não espere sair o próximo. Continua estudando, porque aí na sequência, uma hora você vai passar. Não desespera, não desestimula se não der certo na primeira, na segunda, na terceira. A hora vai chegar. Concurso é insistência. Concurso é continuidade. Concurso é não desistir. Como dizia Gonçalves Dias, concurso é combate que os fracos abate e os fortes, os bravos, só pode exaltar. Isso dá para fazer até com a sequência do... Exatamente. Com aquele som que ele fazia bem. Exatamente. Bom, nós vamos encerrar. Agradeço aqui ao professor Ângelo Rigon. Eu que agradeço a sua presença. Leonardo Oliveira, ele só perguntou qual a melhor dica para agilizar o tempo na prova. É conhecimento, essa coisa de agilizar, faz com calma, tá? Mas não demora muito, ok? Começa pelo que você sabe muito. Sim, sim, né? sim. Começa pelo que você domina mais. Não começa pelo que você odeia, porque senão quando você chegar no que você sabe, você já está mal-humorado. Sim. Então, mais uma vez, eu agradeço ao professor Ângelo. Eu agradeço aqui as pessoas do chat, as pessoas do YouTube, as pessoas do Face. Aproveita para se inscrever no canal da Nova aí. Eu sou Adriano Pacello, ele é Ângelo Rigon. Tenha um bom dia, estude, leia e rock and roll na veia. E até a próxima. Foco! Vamos lá!